vocês tiver alguma dúvida, vocês, tá? Brasil, República Nova, nono ano, tá? Sejam bem-vindos, é bom estar com vocês. Nossos participantes aqui presentes, sempre assíduos, meus queridos alunos aqui, deixa eu colocar aqui, sempre muito assíduos, tenho muito orgulho de vocês, tá? Sempre estão aqui com a gente, não faltam. E vamos lá, né? Brasil, República Nova, pessoal. Capítulo 6 de vocês vai tratar desse novo momento do Brasil, que é saindo do Império e vindo para a República, tá? Começa ali na página 15 de vocês. E esse período aí da República Nova Brasileira se dá a República Nova de Vargas, inclusive, né? Que vai se formar a partir do fim dessa nova República, que foi a República que substituiu o Império. Então a República Velha ela substituiu o Império e agora vem a nova República que vai substituir essa República Velha. E tudo acontece, né, a partir dali, ó, do último presidente da República Velha, que é o Washington Luiz, que assumiu a presidência em 26, né? Fez toda a carreira em São Paulo, né? Ele tinha a expectativa de modernar o Brasil, acabou que não deu muito certo. E o que vai acontecer, né? No seu terceiro ano de mandato, Washington teve que decidir quem ele iria apoiar para sucessor no governo. A escolha recaiu sobre Júlio Prestes, olha aí, que era governador de São Paulo pela política do café com leite. O próximo presidente deveria ser mineiro. Lembra da política do café com leite, gente, da República Velha? Nós até já vimos isso, que hora tinha que ser um mineiro, hora tinha que ser um paulista. Hora um mineiro, hora um paulista. Isso vocês lembram bem, não lembram? Isso, muito bem. Então, ó, agora tinha que ser a vez de um mineiro. Assim, mas o Washington Luiz indicou Júlio Prestes, que era mais um paulista. Dessa forma, o Partido Republicano Mineiro rompeu com o PRP e se uniu com os gaúchos. Mais tarde, com os políticos paraibanos, formaram a Aliança Liberal, em 29. Lembra o ano da grande crise de 29? O nome indicado para a candidatura, para suceder, foi Getúlio Vargas. Tá? Então, aí, a aliança, formada por Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, vai colocar Getúlio Vargas no governo do Brasil, tá? Por conta do rompimento da aliança do café com leite. Vargas ganhou a simpatia das populações urbanas, né, descontentes. Em 29, a situação para o Washington e Júlio Prestes ficava cada vez mais complicada. Aconteceu até a eleição, viu, pessoal? Nessa eleição, Júlio Prestes sai vencedor, em abril de 30, mas aí a Aliança Liberal não desiste, alegam que as eleições foram fraudadas e, liderados por Vargas, os políticos da Aliança Liberal e militares descontentes provocam a chamada Revolução de 1930. Essa Revolução de 1930 coloca no governo do Brasil Getúlio Vargas. Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Sem dúvidas. Então, aí, quando Getúlio Vargas chega ao governo, é o fim da República Velha e o início da Era Vargas. Oi? Professor, a Gomes tem uma dúvida. A crise de 29 tem alguma? Peraí. Gomes, seu microfone funciona? Gente, quando o microfone funciona, vocês falam na hora, que eu já paro, tá? A crise de 29 teve alguma influência? Claro que teve, Maria Eduarda, porque assim, né? Quando chega a crise de 29, Estados Unidos e Europa, eles não conseguem mais comprar tanto o nosso café. E São Paulo era o maior produtor do mundo de café, do Brasil, inclusive. E o que vai acontecer, então? São Paulo, com medo de um presidente mineiro que não fosse atender as vontades dos produtores de café de São Paulo, aí o São Paulo faz toda aquela manobra que indica Júlio Prestes e vai haver o rompimento da política do café com leite. Entendeu? Ótimo. Vamos lá, então, pessoal. Continuando aqui. É o início da Era Vargas, que vai de 1930 a 45. Gente, a Era Vargas se divide em fases, ó. Não se preocupe que esse slide aqui eu vou mandar para vocês, para o coleção de vocês, tá? A Era Vargas aí ele tem 3 fases, tá? O governo provisório, o governo constitucional e o governo do Estado Novo, que é o governo em que acontece a Segunda Guerra Mundial, a fase do governo que acontece a Segunda Guerra Mundial, que é marcada pelo autoritarismo e pelo populismo,
tá? De Getúlio Vargas. Vamos aí, ó, as principais características, gente, do governo provisório, tá? De caráter provisório, né? O governo de Getúlio Vargas com poderes para elaborar decretos-leis e compromisso de formar uma Assembleia Constituinte. Nesse governo provisório, que é assim que ele chega ao poder, os governadores de Minas Gerais foram todos os governadores, exceto de Minas Gerais, foram substituídos por interventores de Vargas. Ele também vai criar o Conselho Nacional do Café, tá? Para fiscalizar o controle, a produção e o preço do café, e criou o Ministério do Trabalho. Olha, o Ministério do Trabalho ele já está aí acenando a possibilidade de criar no Brasil algo que não existia ainda, que eram as leis trabalhistas. Então, gente, a gente viu até aqui que São Paulo rompeu a aliança do café com leite e, por isso, Minas Gerais se uniu com Paraíba e Rio Grande do Sul e nós temos agora o governo de Getúlio Vargas. Mas São Paulo não se conformou, gente, e lançou em 1932 o chamado Movimento Constitucionalista, ou Revolução Constitucionalista, como eles mesmos gostavam de chamar, uma revolução constitucionalista. Então, São Paulo, né, opunha-se a Getúlio Vargas, né, opunha-se ao governo de Getúlio Vargas. E aí nós temos o MMDC, que é um movimento rebelde em São Paulo, que liderou uma revolução, né, revolução constitucionalista. O que é que eles queriam? Eles queriam uma nova Constituição para o Brasil e a saída de Getúlio Vargas do poder. Não é? Na verdade, gente, o que São Paulo está querendo é que Getúlio Vargas saia do poder e os políticos paulistas voltem a ter algum poder, algum controle sobre o Brasil. Entenderam até aqui? Sim. Ótimo. Não é? Eles são derrotados pelas forças varguistas, mas Vargas promete que vai promover uma nova Constituição. Só que eles não sabiam que essa nova Constituição de Vargas vai acabar de vez com a República Velha e com os desejos que eles tinham de retornar ao poder. Porque essa nova Constituição que Vargas vai promulgar em 1934, pessoal, ela elege o próprio Vargas para presidente da República por mais 4 anos. Ou seja, os paulistas achavam que uma nova Constituição ia trazer eles de volta para o poder. E não foi o que aconteceu. Uma nova Constituição coloca Vargas mais um tempo na presidência, que vai ser o governo constitucional de 34 a 37, que é quando ele vai dar um golpe e proclamar a ditadura do Estado Novo. Nessa Constituição que Vargas faz, ele adota o voto secreto, então não ia ter mais o voto de cabresto, nem as fraudes eleitorais. Dá direito de voto às mulheres, separa os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, cria o Tribunal de Trabalho, né? Possibilita a nacionalização de empresas, transformar empresas brasileiras, as empresas que estão em solo nacional, estabelece o monopólio estatal sobre determinadas indústrias, principalmente aí as indústrias de base no Brasil, ok? Então aí são as principais características do governo constitucional de Vargas, tudo bem? Vou deixar esse slide para vocês mais tarde lá no Classroom, tá? E é nesse momento, pessoal, que Vargas vai receber apoio de grande parte do exército brasileiro. A parte do exército que mais apoiava Getúlio Vargas era aqui, ó, a Ação Integralista Brasileira, liderada por Plínio Salgado. É uma organização que eram chamados de os Camisas Verdes. Não é? É uma organização de tendência fascista, ou seja, a linha de pensamento deles parecia com a linha de pensamento de quem lá na Europa? Dos nazistas. Dos nazistas só? E dos... Eu esqueci o nome deles. Mussolini, Maria Eduarda, muito bem. Os fascistas da Itália. Então, ó, Maria Eduarda, muito bem. Então, é um movimento de tendência fascista, que quer um Estado corporativo, totalitário. Esse grupo, ele apoia Vargas, tá, gente? E promove perseguições aos comunistas, aos suspeitos de envolvimento com o comunismo, porque a gente sabe que o fascismo e o nazismo odeiam o comunismo, e apoiam o governo Vargas a instaurar a ditadura do Estado Novo. Mas é só assim, eles apoiam e Vargas vai lá e implanta a ditadura do Estado Novo? Não. Ele implantou a ditadura do Estado Novo com o apoio da AIB, porque existia no Brasil a ameaça do comunismo. E a ameaça de implantar o comunismo no Brasil é liderada por esse cara aí, ó, que está na tela de vocês, o Luiz Carlos Prestes.
Ele é o cara que vai fundar a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, não é? Ele veio lá da União Soviética, estava lá um tempo. Ele lembra que foi esse cara aqui que lutou contra o fim da República Velha. Ele é o líder da coluna Prestes, não é? E agora ele vem junto com Olga Benário, não é? Inspirado no regime socialista que ele conviveu de perto lá com a União Soviética, né? E ele quer derrubar o governo e, em seguida, anular dívidas com nações imperialistas e conceder liberdades políticas e reforma agrária. Ou seja, ele quer implantar o comunismo no Brasil. E o movimento que ele vai liderar, ou vai tentar liderar, chama-se Intentona Comunista. Ele vai contar com o apoio de parte do Exército de Natal, Recife e Rio de Janeiro para, em 1935, tomar o poder e tirar Getúlio Vargas da presidência. É isso que ele queria, implantar o comunismo, dar um golpe de Estado, tirar Getúlio Vargas do poder. Entenderam o que é a ANL? Entendido aí, gente? Perfeito. Vamos lá. Por conta disso, gente, por conta de Prestes estar tentando implantar o comunismo no Brasil e Vargas e seus apoiadores serem contra tudo isso e querer ele permanecer no Brasil, liderando o Brasil, governando o Brasil, eles vão prender Júlio Prestes e vão lançar um plano chamado Plano COI. Observe que isso aqui cai em prova, viu? Plano COI. É um documento fraudado, falso, que as tropas de Vargas teriam descoberto, mas era tudo falso, tá? Depois se descobriu que era tudo forjado, era tudo falso, de que algumas pessoas iriam aproveitar a intentona comunista através dos meios de comunicação, né? E iam tomar o Brasil. Então, o plano COI era um plano falso que foi forjado pelos líderes militares de Vargas, de que o Brasil ia ser tomado pelos comunistas. E é por isso que Vargas proclama a Constituição de 37, que é polaca, é uma Constituição inspirada no fascismo, tá? Na Carta Magna polonesa, que é fascista. Tá? Através dessa Constituição, ele convoca o estado de sítio, a Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional permitia ao presidente tomar qualquer medida para proteger o país, inclusive agora nessa crise que estava para vir, que é a crise da instauração do comunismo. E aí ele assume com poderes absolutos. Com a Constituição de 37, que foi motivada pela mentira do Plano COI, Getúlio Vargas instaura a terceira fase do seu governo, viu, gente? Que é o Estado Novo. Então, Getúlio Vargas vai instaurar o Estado Novo, que é a última fase do seu governo. Aqui no Estado Novo, pessoal, ele é um ditador, tá? Ele age com características de ditadura. Por isso que em muitos lugares que vocês forem pesquisar, vai ter lá ditadura do Estado Novo. E aí, pessoal, com o Estado Novo, ele fecha a A e B, porque ele não começou a não confiar nem mesmo naqueles que os apoiavam, não é? E aí vem o levante desses integralistas contra ele, não é? Querem derrubar o governo, e olha que a A e B apoiou Vargas, né? E agora Vargas abandonou eles. Ele quer assumir o governo com poderes absolutos, pessoal. É quando ele vai criar o DASP, que é o Departamento de Administração e Serviço Público, que centralizava a administração pública. Olha a palavrinha mágica aqui, ó. Centralizava. Ele quer centralizar todas as decisões do Brasil em torno dele mesmo. E aí ele vai criar também, em 39, a DIP. Esse aqui é o principal órgão responsável pela manutenção do governo de Vargas, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era responsável pela divulgação de propagandas favoráveis ao Estado Novo, como, por exemplo, a Hora do Brasil, que era um programa que passava semanalmente, não é? Que visava falar bem do presidente, falar bem de Vargas, exaltar todas as características do seu governo, exaltar tudo, né, do governo de Getúlio Vargas, aí, o programa A Hora do Brasil. E também censurava os meios de comunicação, censurava todos os jornais, todo tipo de propaganda que era contra o Getúlio Vargas. A Maria Eduarda perguntou, Vargas era fascista? Na verdade, de certa forma, sim, Maria Eduarda. Ele adota no Brasil, ele coloca em vigor no Brasil várias coisas que são de características fascistas. Inclusive, Vargas ele tinha muita simpatia por esses regimes fascistas na Itália e na Alemanha, principalmente. Ele negociava produtos brasileiros com a Alemanha nazista. E ele implantou essas medidas aqui no Brasil que são de caráter fascista, né? Então, assim,
Talvez dizer que ele era um fascista seja um tanto quanto exagerado, mas que ele colocou no Brasil várias medidas de caráter fascista, isso não há como se negar. Tudo bem até aí? E olha, gente, no Estado... agora você pensa assim, ó, como que as pessoas permitem que isso acontecesse? Uma ditadura, né? Um Estado novo fascista no Brasil. Como que as pessoas iam permitir isso? Dessa forma aqui, ó, gente. Através das medidas sociais e econômicas que Vargas colocou em vigor. Ele ficou no poder dessa forma porque ele tinha a simpatia, o carisma da população. Aí o Gabriel pergunta, a população em geral tinha conhecimento da DIP? A população em geral tinha conhecimento da DIP. Todo mundo conhecia o que a DIP fazia. Aí você pergunta para mim, mas por que as pessoas aceitaram isso? Acho que talvez essa seja a maior preocupação do Gabriel, indagação do Gabriel, né, Gabriel? Por que as pessoas aceitaram isso, né, Gabriel? E está aqui a resposta, ó. Porque Vargas criou muitas coisas que beneficiou a população brasileira. Ele era um ditador, ele tinha características fascistas, mas olha o que ele fez. Olha esse aqui, ó. Então, ó, ele cedeu espaço para a produção industrial no Brasil. É ele, Getúlio Vargas, que vai abrir caminho para a indústria. Não é? Ele vai investir em indústria de base. E o principal de tudo para a população, algo que eles não tinham até aquele momento, ele cria as leis trabalhistas em 43. Então, é o auge do populismo. Ele vai ser amado pelas massas brasileiras. Ele cria a carteira de trabalho, a justiça do trabalho, estabilidade do emprego, não é? Criação do Ministério da Aeronáutica. Aí ele cria também, pessoal, salário mínimo, férias remuneradas, licença maternidade. Tudo isso é criação de Getúlio Vargas. Então, você, trabalhador, que eram muitos naquele momento no Brasil, né? Até porque crescia muito a população na cidade por causa das indústrias. Você, trabalhador, que tem direito trabalhista pela primeira vez, você ia ser contrário a Getúlio Vargas? Ia ou não ia? Não dá para ser, né? Contrário a Getúlio Vargas. Mesmo com o cara te dando leis que tu nunca teve antes para te beneficiar, Maria Eduarda, tu ia ser contra ele? Então, a Getúlio Vargas aí tem essas características aí do Estado Novo, tá? É nesse momento aí, ó, que surge a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, hidrelétricas, fábricas, e o Brasil começa aí o seu amplo desenvolvimento urbano. Gente, é nesse momento, inclusive, que o Brasil vai participar da Segunda Guerra Mundial, viu? Com Getúlio Vargas no governo. Eu já ouvi falar desse momento. Tinha um grupo de soldados brasileiros que eles usavam um símbolo que era uma cobra fumando. Eles diziam que a cobra ia fumar na Europa, porque os Estados Unidos estão pressionando o Brasil para que entrasse com eles na guerra, não é? E aí os Estados Unidos vai emprestar o dinheiro para o Brasil construir uma usina em Volta Redonda. Os Estados Unidos vão, inclusive, reativar a borracha aqui na Amazônia, viu, gente? É o segundo surto da borracha aqui na Amazônia. Vão criar um banco para comprar toda a produção de borracha aqui da Amazônia, porque os japoneses lá na guerra tinham aprendido, né, a Malásia, que era um grande produtor de borracha para os aliados. Então, o governo americano vai financiar junto com Vargas aí o segundo surto da borracha aqui na Amazônia, no Acre, inclusive, não é? E o Brasil vai acabar toda essa aliança com os Estados Unidos vai desagradar os alemães que vão aqui vir e afundar alguns navios brasileiros. E por conta disso, o Brasil também acaba que entra na guerra com os Estados Unidos contra a Alemanha nazista e a Itália fascista. Olha aí o símbolo que ele estava falando, ó, da cobra, né? A cobra vai fumar na Europa. E isso aí, pessoal, por incrível que pareça, foi um que causou a queda de Vargas, viu? Porque não é uma grande contradição. Nós temos no Brasil uma ditadura fascista, autoritária, que está se juntando com os Estados Unidos para derrotar ditaduras fascistas e autoritárias na Europa. É ou não é uma grande contradição? Sim. Então isso vai ser uma das coisas que vai causar a queda de Vargas. É muito contraditório isso, não é? Então nós temos aí a grande participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, com a Força Expedicionária Brasileira, na FAB, com os soldados da borracha que vem aqui para a Amazônia explorar a borracha, não é?
Mas Eu acho que vale a pena contar uma história, que eu não sei se é verídica ou não, mas de um batalhão brasileiro que foi lutar lá na Alemanha, na Segunda Guerra. Eles acabaram morrendo, mas um soldado alemão acabou homenageando eles com uma sepultura lá dizendo 3 soldados brasileiros. uhum. Existem várias histórias legais sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, inclusive na Itália também, tem umas histórias bem interessantes. Quando a gente voltar, eu vou fazer uma narrativa para vocês sobre essas histórias aí interessantes de participação no Brasil. Mas o fato, gente, ó, muito obrigado, viu, filho, pela contribuição, muito boa. O fato é que ó, os militares brasileiros, devido a toda essa contradição, depois da guerra, depois que a guerra acaba, os militares cercaram o prédio do governo e exigiram a renúncia do presidente, não é? E aí ele entrega o poder. Ele deixa o poder em 1945 e é o fim da Era Vargas. Tá? Então, isso aí. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Sem nenhuma dúvida. Eu vou separar vocês em 3 grupos, tá? Esses 3 grupos que eu vou separar vocês vão preparar para nós, para dia 12 de junho, um slide ou um mapa conceitual ou uma linha do tempo, tá? E vocês vão apresentar para nós, compartilhar na tela e apresentar para nós o que vocês fizeram, tá bom? Combinado? Professor, você pode dar o trabalho por escrito? Vou mandar lá no As Classroom, tá? instruções por escrito? Vou mandar lá no Classroom, tá bom? Ok, obrigado. Assim como a gravação aqui da aula explicando tudo. Então, olha só. O primeiro grupo vai fazer sobre o governo provisório. O segundo grupo vai fazer sobre o governo constitucional. E o terceiro grupo vai fazer sobre o Estado Novo. Como são 3 nono ano, eu vou separar por série, tudo bem? Tudo bem assim? Que aí vocês já se juntam e pode se juntar com quem não está na aula, tá, gente? Só que todo mundo que contribuir com alguma coisa, nem que participe de uma reuniãozinha para discutir sobre o trabalho, eu quero que vocês anotem um nome no final do trabalho, tá bom? Combinado assim? Ok. Tá, então o nono A vai ficar com o governo provisório. O nono B vai ficar com o governo constitucional. E o nono C vai ficar com o Estado Novo. Tá bom? Então, vocês preparem um slide, ou vocês preparem um mapa conceitual, ou uma linha do tempo. É um só por turma, tá, gente? Mas aí eu quero que todo mundo participe de alguma forma, ou dando alguma ideia, ou ajudando a fazer o mapa, ou ajudando a fazer o slide. Aí não precisa todo mundo da sala apresentar, não, tá? Vocês escolhem uma pessoa de cada turma para apresentar. Tudo bem? Entenderam? Entendi. Sim, professor. Sim, entendi. Perfeito, então, tá? Então, fica dessa forma. Aí também, mais tarde, eu vou mandar para o Classroom ele todo escrito, detalhadinho para vocês, tá bom? Lá no Classroom de vocês, tá bom?